Graça e paz, então, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica deste domingo, 10 de abril. E eu quero convidá-lo a, junto comigo, orarmos. Amém? Aí onde você está, por gentileza, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que pelo seu Espírito nos abençoa, conduza o professor, oriente a sua aula e abençoe cada aluno desta EBD neste dia. Amém, queridos? Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por nos encontrarmos nesta tarde, Senhor, ó Deus, ensolarada aqui na tua casa, na tua presença, junto com os nossos irmãos, para, Senhor, ó Deus, assim então, juntos estudarmos a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o teu Espírito nos conduza. O Senhor é o nosso Deus, o nosso pastor que nos conduz junto a pastos verdejantes, para que sejamos alimentados como teu povo, como ovelhas do teu pasto. Pedimos então que o Senhor nesta noite, nesta tarde, por tua graça, fale aos nossos corações, instruindo a nossa alma, edificando o nosso ser, alimentando a nossa vida, para que possamos então assim glorificar o teu nome. E te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amados, nós, para todos os irmãos, que estão acompanhando a exposição e o ensino da palavra neste bimestre da nossa EBD, que começou em março, nós já estamos aí virando aí para a segunda metade do bimestre, já entramos na segunda metade do bimestre. Nós estamos estudando sobre o culto público. E nós estamos adotando como uma referência para o nosso estudo, junto com a palavra de Deus, esse livreto do pastor Matt Mecker, que se chama O Culto Público. E esse livreto ele faz, inclusive, parte de uma série de pequenos livretos como este, da editora, que tem sido publicado pela editora Vida Nova, aqui no nosso país. E ele faz parte de uma série de livros chamados As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. 9 marcas de saúde de uma igreja saudável. Este trabalho foi inicialmente feito e elaborado pelo pastor Mark Dever, que é o pastor presidente da Igreja Batista do Capitol Hill, em Washington. Uma igreja que tem se destacado no mundo evangélico por ser uma igreja em busca de uma boa e sã doutrina para a sua vida eclesiástica, e com os anos de muito investimento e oração, ele passou então a publicar alguns livros como esse. Eu recomendo fortemente que os irmãos adquiram. Um custo é muito acessível. Eu recomendo aos irmãos que adquiram este livro. Leiam este livro. Alguns eu creio que já até adquiriram, estão lendo, e quero recomendar fortemente aos irmãos que ainda não o possuem, para fazer parte da sua biblioteca. Aliás, irmãos, nós precisamos ler mais. Ler a Bíblia, ler bons livros, nós precisamos mudar os nossos hábitos de leitura, e melhorar a nossa leitura. O pastor Ayrton, quando pregou aqui no aniversário da nossa igreja, falou um pouco disso e nos, de fato, desafiou, a que possamos, nós aqui ocidentais e aqui no Brasil, investimos mais em leitura, em boas leituras. Isso vai contribuir muito para a nossa edificação. Antes de Jesus voltar, eu te garanto que dá para você ler ainda uns 2 ou 3 livros, que, como diz, está muito breve, mas ainda dá tempo de você ler uns 2 ou 3 livros. Então, queridos, vamos então para o conteúdo desta noite, desta tarde, aliás, tarde quase noite, que é o culto a Deus. A gente está falando do culto público, o culto a Deus. E a gente já viu algumas coisas até aqui, e a gente vai só nos 2 ou primeiros slides aí, gastar um pouquinho de tempo, só para revisar alguns conceitos muito importantes, e vamos entrar assim no conteúdo, então, específico da aula de hoje. O primeiro ponto aí que eu coloquei é esse. A igreja tem como parte essencial, primordial, da sua vida comunitária, da sua vida congregacional, reunir-se
para cultuar a Deus. Esta é a marca da igreja. Toda a igreja é marcada por ter um templo, por ter um lugar onde ela vai, se reúne. Algumas até ao longo do tempo, da história aqui no país, e em outros países também, inovaram, né? Eu lembro que ali no Guará eu passava, tinha uma tenda ali. Quem lembra daquela tenda no Guará ali? Assim? O povo estava reunido numa tenda ali, né? E passaram anos reunido numa tenda, né? Um circo, né? E recentemente, acho que de alguns anos para cá, eles, não sei se ganharam a posse do terreno ali, não sei qual que foi ali a questão, eles construíram um templo, né? E a igreja ainda ficou chamada tenda. Tem um templo agora, mas ainda se chama tenda, né? Porque a igreja ficou conhecida por aquilo. A igreja se reúne, né? E quando ela não pode se reunir, ela dá um jeito, né? Ela dá um jeito. Nós estamos, por exemplo, sustentando uma missionária lá num país onde não dá para ter templo, para a igreja se reunir. O que ela faz? Arruma um jeito de se reunir. Se reúne numa casa, se reúne numa caverna, num lugar qualquer aí, longe dos olhos dos extremistas, né? E se reúne, porque esta é a marca da igreja, amém? Então a igreja tem como parte essencial de sua vida isso, né? Reunir-se para cultuar a Deus, né? Segundo ponto aí, então, queridos, ainda dentro dessa nossa breve revisãozinha, é o ponto que diz que Deus reúne o seu povo para exaltar o seu nome. Esse é o objetivo primordial da razão por que Deus reúne o seu povo, para exaltar o seu nome. Mas também para a edificação mútua de seus filhos. Uma coisa está aí atrelada à outra, né? Seus filhos edificados glorificam a Deus. Deus reúne os seus filhos para glorificá-lo e com isso edifica os seus filhos. Então, uma coisa atrelada à outra. Deus reúne o seu povo para exaltar o seu nome, para adorá-lo. Esse é o nosso objetivo aqui. Em primeiro plano, em primeira instância, é glorificar a Deus. O catecismo da nossa confissão de fé batista, na primeira pergunta, ele responde a seguinte questão: qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Então Deus reúne o seu povo para exaltar o seu nome, para elevar o seu nome, para, de uma forma uníssona, declarar que Ele é Rei, Ele é Senhor, e esse é o nosso objetivo aqui. Nós queremos aqui, irmãos, não outra coisa senão glorificar o nome do Senhor, da maneira como Ele quer que nós o glorifiquemos. Mas também, como disse, para a edificação mútua, né, dos seus filhos. E isso ainda, essas duas coisas, tem um efeito colateral bom, né? Aquele efeito colateral bom, que é a evangelização dos povos, das nações. Ao longo de toda a história da redenção, Deus, Ele escolhe um povo para si, para através dele manifestar a sua glória aos demais povos. Israel é esse povo, hoje é a igreja, que é composta de crentes gentios e crentes judeus. Esse povo reunido, ele tem essa função: ser lâmpada para as nações, ser luz para os povos, ser o farol. Alguém passa por aqui, perdido, atribulado, querendo se matar, olha para a igreja, entra, entrega o seu coração a Jesus e passa a cultuar a Deus com a gente. Essa é a função da igreja quando ela se reúne: glorificar a Deus, ser edificadas, seus filhos serem edificados e irradiar luz para as nações. Se isso não acontece quando nós estamos reunidos aqui, vai acontecer quando você, tocha de Deus, luz de Deus, que Deus colocou em você, sair daqui e começar a andar no meio dessa geração corrupta e em trevas, como diz Paulo aos Colossenses. Você vai iluminando o caminho aos perdidos. Sua vida tem propósito, queridos. Então, a igreja, ela tem essas funções primordiais. O culto a Deus ainda. Vimos também ao longo das lições aí mais depois do início do bimestre, vimos de maneira mais detalhada, mais específica,
Quais os requisitos de Deus e da sua palavra para o desenvolvimento no culto da igreja? Gente, Deus é um Deus de ordem e de decência. Deus, ele tem regras. Deus, ele tem instruções para o seu povo, mandamentos, preceitos que precisam ser observados, à risca. Eu amo muito o Salmo 119. E o Salmo 119, logo no começo do Salmo, o salmista fala algo que eu nunca me esqueço. Ele diz assim, Salmo 119, versos 4. Olha só o que o salmista diz. Tu ordenastes os teus preceitos para que os cumpramos à risca. À risca. Eu amo essa palavra. Nós temos de Deus requisitos, regras para serem observadas. O culto público também não escapa disso. E a gente pode ver de uma maneira mais detalhada diversos desses requisitos. Né? E, meu irmão, se ainda resta e remanesce dúvidas, né, você tem a possibilidade de perguntar, de me consultar. Né? Você não precisa dormir com a sua dúvida, você não precisa ficar remoendo a sua dúvida. Né? Aqui na aula, pastor, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Ou se você tem alguma timidez de perguntar em público, chega para a gente, né? Pastor, eu queria entender melhor. Eu li o livro, eu comprei o livro, estou lendo, não entendi, estou estudando, né? E quero entender melhor. Faça isso, meu irmão. Mas o fato é que a Bíblia traz, de fato, preceitos, regras mais detalhadas e requisitos de Deus para o desenvolvimento do culto. A forma do culto, isso é importante que a gente entenda, queridos. A forma do culto que nós prestamos vai afetar com o tempo a saúde espiritual da igreja, a nossa saúde espiritual. Para o bem ou para o mal, a forma como uma igreja local cultua a Deus, no tempo, vai afetar a igreja. Como dissemos, para o bem ou para o mal. Queremos que a nossa forma de culto nos afete para o bem, sim ou não? Então nós precisamos observar da maneira de Deus como cultuá-lo, para que nós não incorramos em risco. Meus irmãos, culto a Deus, igreja, não pode ser projeto pessoal de ninguém. Da cabeça de ninguém, da cabeça de um pastor, da cabeça de vários pastores, da cabeça da igreja, não. O culto a Deus, a vida da igreja, é projeto de Deus, é projeto de Cristo. Jesus falou, eu estou edificando a minha igreja. Eu estou edificando a minha igreja. E para quem não sabe, a igreja já tem um Salvador. Ela não precisa de mais salvadores. Ela já tem um Salvador. Cumpre a nós, pastores, líderes, ovelhas do corpo, membros da igreja, observar o que o Salvador diz, para que a gente cumpra, como diz o salmista, à risca todos os seus preceitos. Amém? E por último aqui, nessa breve introdução, o culto congregacional a Deus é um acontecimento, é um evento, é um fenômeno eminentemente coletivo. Irmãos, é importante que pontuemos isto. O culto a Deus congregacional é um evento eminentemente coletivo, comunitário. Por isso a gente chama de culto congregacional. Nós já falamos nas lições passadas que existem dois tipos de culto. Tem o culto privativo, é o culto que você presta na tua casa, na rua, dentro do teu carro, onde você está, até tomando banho. Você está lá cultuando a Deus, louvando a Deus. Né? O que cabe num culto privativo, muitas vezes não cabe no culto congregacional, e vice-versa. Né? Então, o culto congregacional,
este culto de que nós estamos tratando aqui, domingo após domingo, e vamos até o final de abril, é importante que se pontue isso. É um culto eminentemente coletivo. No culto coletivo não há espaço para individualismo, devoção individual, devoção privativa. Não, senhores. Aqui você adora a Deus junto com outros. Você está adorando a Deus, claro, de forma pessoal, né? Mas você não está sozinho. Você adora a Deus junto. E é isso que nós vamos continuar pontuando em alguns pontos daqui para frente até o final, tá bom? Bom, vamos lá. Falando nisso, nesse caráter congregacional, comunitário, a gente então vai entrar um pouco no assunto de hoje, que é este. A igreja toda participa do culto. A igreja toda participa do culto. Todo momento do culto congregacional. Este culto que nós vamos logo mais às 19 horas celebrar. O culto público que nós celebramos domingo após domingo. Também nos reunimos na quinta-feira, temos um culto de quinta-feira. É um culto público, é um culto comunitário, é um culto congregacional. Todo culto, todo momento deste culto congregacional, ele se reveste de uma profunda dimensão comunitária, coletiva, tá bom? E em cada ato, então, do culto a Deus, essa dimensão comunitária precisa ser ressaltada. A igreja não pode se furtar, né, e a direção do culto não pode se furtar a ressaltar, domingo após domingo, essa dimensão comunitária em cada parte do culto. Hoje nós vamos dar uma mergulhada, não tão profunda, mas vamos fazer um sobrevoo, né, em cada parte do culto, procurando ressaltar esta dimensão comunitária. Amém? Vocês estão comigo? Então, esse é o objetivo hoje. Nós já passamos por vários elementos do culto, nós já falamos isso. Hoje nós vamos fazer um sobrevoo de novo, em cada um desses elementos do culto, os principais, né? Procurando então o quê? Ressaltar a dimensão comunitária em cada um deles. Para a gente ver que são todas as partes. Não são algumas, não é a maioria, são todas as partes do culto precisam ter este destaque em evidência. Tá? E isso sendo feito regularmente, queridos, por isso a boa liturgia traz saúde para uma igreja, porque você fazendo regularmente algo, você faz cada vez mais e melhor. Cada vez mais e melhor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus é um Deus de padrão. Padrão. Um dia a gente vai estudar a carta de Tito, e a carta de Tito vai falar diversas vezes sobre o tipo. A palavra grega tipo, que é aquele negocinho que você põe na tinta e carimba. Para que inventaram aquilo? Para a letra ser sempre daquele mesmo jeito. E um dos temas de Tito é isso, o padrão da vida do povo de Deus. Né? Deus vai falar para Tito, Paulo vai falar para Tito, seja padrão de boas obras, em diversas partes da vida da igreja. Então, o culto, ele tem um padrão. Cada igreja local, às vezes, tem um padrão um pouco diferente uma da outra. Sem problema, contanto que seja bíblico, contanto que abarque os elementos do culto, né? A ordem, às vezes, dos fatores, a forma, o jeito, não alteram o produto final. Todas as igrejas, eventualmente, têm um padrão. Aliás, não ter um padrão é ter um padrão. Né? Se a igreja não tem um padrão, ela tem um padrão. Qual é o padrão dela? O padrão dela é não ter padrão. Cada dia de um jeito. Isso é um padrão. Aquela igreja adotou um seu padrão. Um padrão caótico, um padrão não uniforme, mas ela tem o seu padrão. Mas o fato é esse. Cada parte do culto ele precisa ser ressaltar essa dimensão comunitária da vida da igreja. Porque nós somos um corpo, né, queridos? Então isso precisa ser parte da vida da igreja. Amém? Então vamos lá. E aqui nós temos um slide completo. Nós vamos ver cada parte do culto. O primeiro é a dimensão comunitária do culto, aonde? Na leitura da palavra. Leitura da palavra é parte do culto público.
Leitura da palavra é algo obrigatório num culto público. Se você está numa igreja que não abre a Bíblia e não lê, você não foi na igreja. A igreja precisa ler a palavra. Eu já fiz isso, eu já vi isso, de ir numa igreja e, durante toda a programação, não ser aberta a Bíblia. Não se leu a Bíblia. É estranho. Algo está errado. Por quê? Porque a leitura da palavra é elemento essencial do culto. E como é que se ressalta, então, esse aspecto comunitário na leitura da palavra? Algumas coisas aí estão postas. Por exemplo, nós lemos a palavra juntos. Por isso que quando nós vamos ler a Bíblia, na abertura do culto, na hora da mensagem, em qualquer momento, a gente faz isso de forma coletiva, juntos. O dirigente não sai lendo a Bíblia sem falar para você, sem avisá-lo qual é a leitura que ele fará, onde ele fará essa leitura, e sem aguardar você pelo menos abrir a sua Bíblia. Por quê? Essa leitura presume-se, e deve ser assim, ela é coletiva. Né? Há igrejas que têm o hábito, nós não temos, né? Mas há igrejas que têm o hábito de se fazer a leitura em voz alta, coletiva. Quem já foi de igreja assim? Amém? Várias igrejas, né? Eu já fui de várias igrejas assim. No começo a gente lia junto. Vamos ler o Salmo primeiro. Aí todos liam. Ou o dirigente lê um versículo, a igreja lê o outro, né? O complicado desse negócio da leitura coletiva é que, com o tempo, as versões das Bíblias foram sendo tão diversificadas que eu acho que cada um aqui de vocês tem uma versão diferente uma da outra. Aí ficava estranho quando a gente ia ler a Bíblia assim, de forma coletiva, ficava aquela leitura, cada um lendo numa tradução, né? Um lendo em mandarim, outro lendo em alemão, outro lendo em hebraico. E aí ficava aquela leitura estranha, né? Ao ponto de algumas igrejas passarem a adotar uma versão única, né? Nós costumamos adotar uma versão para projeção aqui, que é a mesma projeção que eu tenho, que alguns pastores têm, porque para não ficar aquilo, eu leio aqui, lá está escrito outra coisa, tem que ter uma organização ali para ficar, né, coerente a leitura que está sendo vociferada com aquela que está sendo vista lá, né? Então, a gente procura fazer isso. Então, a leitura conjunta seria muito legal, mas desde que todos os irmãos tivessem a mesma leitura, né? Uma mesma tradução. Ou que a gente lesse aqui no telão, né? Mas, enfim, tudo isso para quê? Para ressaltar esse aspecto, esse sentido comunitário, essa dimensão comunitária da leitura da palavra. A palavra de Deus une o povo de Deus. A palavra de Deus é o elemento unificador que nos une. Quando nós lemos a palavra juntos aqui, nós estamos juntos dizendo amém. Eu estou lendo aqui um salmo, você está lendo aí na sua Bíblia, e você está concordando com o que eu estou lendo. Então esta palavra nos une o povo de Deus. Unifica o povo de Deus em torno de uma escritura, que é sobretudo uma escritura divina, uma escritura sagrada. E isso, queridos, nos afeta. Afeta a nossa vida, a nossa cumplicidade, a nossa unidade. Né? Por isso é importante que vamos ler a Bíblia, todos abram a sua Bíblia, todos acompanhem a leitura. Se você não está lendo a Bíblia junto com a igreja, se na leitura você está distraído, está lendo outra coisa, está vendo outra coisa, e não está lendo, você não está junto. Você não está em unidade. Né? Quando foram reconstruir o templo, depois do cativeiro, Esdras e Neemias voltam para Jerusalém. Esdras, ele arruma um púlpitozinho, um caixote, sobe em cima e começa a ler a Bíblia naquele dia. E diz o texto que ele leu a Bíblia durante horas, as Escrituras, a lei. E o povo ficou em pé ali, acompanhando durante todas aquelas horas a extensa leitura das Escrituras feitas pelo escriba Esdras. Aquilo promovia um senso nacionalista, digamos assim, né, daquele povo. Um senso de pertencimento a um reino, a uma
nação chamada povo de Deus, reino dos céus. Então, a leitura da palavra, ela nos une. Por isso que em todo culto nós fazemos questão de ler a palavra juntos. Vai ter a mensagem, vamos ler a palavra? Vamos. Abra a sua Bíblia, meu irmão. Nós vamos esperar com todo carinho e com toda paciência você abrir a sua Bíblia. Por quê? Porque nós queremos que todos nós leiamos a palavra de Deus juntos. Né? A leitura regular e conjunta da palavra de Deus, então, reforça a unidade da igreja, e dessa forma a palavra passa a afetar os nossos relacionamentos na igreja. Essa leitura que a gente faz aqui afeta os nossos relacionamentos. Daqui a pouco, mais tarde, você vai falar assim para alguém: aquele salmo que o dirigente leu no começo do culto falou tanto comigo. Aí outra pessoa: por quê? Não, porque, note, você está no seu relacionamento sendo moldado, inspirado pela palavra de Deus, ao ponto de você estar compartilhando com alguém. Quantas vezes o dirigente lê um texto que eu já li tantas vezes, mas naquele dia entrou como uma espada no meu coração. Só a leitura da palavra de Deus. E aquilo afeta a minha vida. Eu compartilho com a minha esposa, compartilho com outro irmão. Daqui a pouco, essa palavra que é lida regularmente, ela afeta os nossos relacionamentos. Ela imprime marcas em nós. Ela molda os nossos pensamentos. Ela é impressa no nosso caráter. Só pela leitura. Né? Então, a leitura regular e conjunta da palavra tem esse efeito. Promove esse efeito na igreja. Então, note. Quando lemos a Bíblia, vamos fazer isso daqui a instantes juntos, o que acontece? Uma dimensão comunitária se ressalta. Unidade, afeta os nossos relacionamentos, marca a nossa alma como um corpo. Amém? Um outro e segundo ponto aqui, onde a dimensão comunitária do culto precisa ser ressaltada, é na pregação da palavra. Aí nós já estamos falando de um outro elemento, mas que tem muita sinergia com a leitura da palavra. Leitura da palavra e pregação da palavra são, de certa forma, as coisas muito sinérgicas, né? Então, o que é pregar a palavra? Pregar a palavra é expor a palavra ao povo de Deus. Aqui a gente não prega para pessoas, né? A gente prega para o rebanho. E cada um das pessoas que estão aqui no rebanho absorvem isso de forma muito pessoal, espiritualmente falando e emocionalmente falando. Esta mensagem não é uma mensagem para A ou para B, esta mensagem é para o rebanho, é para o corpo. Então, a exposição da palavra é uma exposição que se faz para o povo de Deus. Pregar é um ato coletivo. O fato da igreja estar reunida no domingo à noite para ouvir a palavra, para ouvir uma pregação, afeta de modo muito específico, especial, aquilo que o sermão é. Então, o pregador, seja quem for, prepara um sermão, a sua presença aqui, a presença da igreja, a expectativa da presença da igreja afeta esse sermão. Se a pessoa é um pastor de uma igreja e, com o passar do tempo, ele cada vez mais conhece o seu rebanho nas suas especificidades, nas suas necessidades mais íntimas, ele tem mais intimidade com o rebanho. Gente, isso leva tempo. Nós somos uma igreja relativamente nova. Eu não conheço todas as especificidades da vida de todo o rebanho. Um pastor ou seus pastores levam tempo para conhecer o seu rebanho de uma forma cada vez mais profunda. Esse conhecimento, aliado ao fato de que ele se preparou para um sermão que vai ser pregado num determinado culto, esta reunião afeta o sermão, a forma como esse sermão vai ser elaborado, como vai ser pregado, como vai ser ministrado e aplicado na vida da igreja. Meus irmãos, eu chamo aqui um pregador que nem te conhece, nunca te viu, está mais interessado aqui, vir para dar o seu recado e depois ir embora.
Ele vai se afetar, o seu sermão vai ser afetado na forma como ele deve ser, de uma forma muito incipiente, de uma forma muito pouco, né, impactante. Eles não querem saber se vai ter 300, se vai ter 100, se é a Sidneia, se é o Paulo. Não quer saber. Ele foi convidado, vai pregar aqui e vai embora. Agora, um pastor, ou convida um irmão aqui para pregar, o Rony vai pregar, mano. Já é diferente. Ele conhece a igreja até certo nível. Então, esse sermão é afetado por todo. Por quê? Porque existe uma dimensão comunitária na pregação. Aqui a gente não prega para as paredes, a gente prega para vidas, prega para corações, prega para almas, prega para pessoas que você convive, pessoas que você juntos está edificando, está aprendendo, está crescendo. Né? Então afeta. E a dimensão comunitária nos faz entender aqui, por último, nesse ponto também, que a igreja, meu irmão, nós todos aqui somos responsáveis pelo que nós ouvimos. Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, pouco se atentam. Você é responsável pelo sermão que é pregado, meu irmão. Se você der ouvido para aquilo que se prega, cada vez se pregará mais. As pessoas são responsáveis por terem reunidas em torno de si pessoas que pregam segundo as suas conveniências, como diz Paulo. As pessoas que têm coceira no ouvido e querem ouvir coisas que satisfazem o seu coração, elas vão buscar pregadores que alimentem aquelas áreas escusas da sua alma, que não querem o confronto, querem só o toque de Deus, que me eleva, que me sacia, que me faz sorrir, mas não quero ouvir outras coisas. Então ele escolhe quem ele ouve. Hoje nós temos uma igreja realmente muito seletiva, especialmente no país, no Brasil. A hermenêutica não é mais do pregador, é do leitor, é do ouvinte. O sermão que deve ser pregado é o sermão que o ouvinte quer ouvir. Por quê? Porque há uma responsabilidade naquele que ouve o sermão. Você não pode ouvir qualquer sermão, meu irmão. E deve examinar o sermão que você ouve. Deve julgar o sermão que você ouve. Isso é bíblico. Isso é cristão. Isso é ser realmente um servo de Deus. É você ouvir um sermão e dizer, será que isso é isso mesmo? Será que esse sermão não está certo, não está errado? Será que essa mensagem... Mas a gente não examina as coisas que nós ouvimos. Via de regra, nós não examinamos. Via de regra, não nos aprofundamos, não estudamos. Simplesmente, ou quando muito, a gente critica. Não gostei da mensagem hoje. Não gostei da forma como foi pregado isso ou aquilo. Mas não há, na verdade, um exame aprofundado do que foi pregado, um estudo do que foi falado, né? Então, a gente precisa se responsabilizar mais pelos sermões que a gente ouve. E o pastor Matt Merker, aqui, ele, em cada um desses pontos, ele dá algumas dicas, né? Então, nessa parte aqui da pregação, eu estava lendo, achei interessante, ele falando assim, o pregador é muito bom que ele anuncie o sermão com antecipação, para que a igreja saiba o que vai ser pregado, para que a igreja atente para o que vai ser pregado, mergulhe no que vai ser pregado. Eu amo isso, meus irmãos. Eu amo uma igreja onde eu estou e o pastor fala, domingo que vem eu vou pregar sobre isso, sobre o texto tal. Uau, eu vou ler a semana toda aquele texto, eu vou mergulhar nele, eu vou me aprofundar nele, eu vou ouvir o sermão de uma forma mais qualificada, né? Então ele dá a sugestão, pastor, indique o sermão por antecipação para os membros da sua igreja, né? A gente aqui, na medida do possível, está tentando fazer isso, né? A gente agora, eu estou preparando a nossa nova série, né? A exposição do Evangelho de Marcos, né? Prepare-se, meu irmão. 57 semanas pregando o Evangelho de Marcos. Você já sabe o que vai ser pregado no domingo que vem. Não, domingo que vem, porque domingo que vem ainda vamos estar na nossa série que começa hoje, vai até domingo que vem. Mas você já sabe. Você tem condição de ler o Evangelho, estudar o texto. Eu vou fazer questão de dar a passagem que vai ser pregada.
Você vai meditar naquela passagem no seu momento devocional diário. Fora outras coisas que você deve ler, precisa ler, né? Você vai ler no Velho Testamento, vai ler um livro, você vai ler Salmos, né? Eu procuro sempre, todo dia, ler o Velho Testamento, Salmo, Provérbios, um livro do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento ao mesmo tempo. Por quê? Porque você tem uma visão, uma cosmovisão bíblica mais completa. Então, isso é interessante. Outra coisa, de tempo em tempo, você debater o sermão. Ele costuma, na igreja dele, fazer isso. Antes ou após o culto, os irmãos debatem o sermão que vai ser pregado ou o que foi pregado. Ele criou um fóruzinho, onde os irmãos ouviram o sermão, e na semana os irmãos vão lá e... pastor, você falou isso. Por quê? Tá, e fica aquele debate em torno do sermão, né? Irmãos, a igreja cresce juntos. Isso é dimensão comunitária na pregação, né? Nós estamos com uma oficina de pregação aqui na igreja, né? Começamos uma oficina de pregação. Alguns irmãos aí estão, né, se dispondo a ir aprender a pregar. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas preguem, né? Preguem. E esse senso comunitário de pregação tem que afetar a nossa vida. Pregação deve ser aquilo que confronta e transforma a nossa alma, sempre e em todo o tempo, em cada culto. E os seus efeitos devem continuar ecoando, né, na nossa vida ao longo da semana. Hoje, raramente, infelizmente, né, para vergonha nossa, né, como diria o Boris Casóis, tem uma vergonha, né, pouco se lembra o sermão que é pregado no domingo. Na segunda-feira o cara já não lembra mais. O que foi pregado? O que é isso? É ainda uma falta de um senso comunitário de pregação, que nós, com a graça de Deus, queremos ver desenvolvido aqui na nossa igreja, né? Nós somos a Igreja Batista Palavra, mas também vida. Então, esse senso da pregação precisa ser melhor e cada vez mais desenvolvido. O terceiro aspecto aqui do culto, falamos de leitura da palavra, falamos de pregação. O terceiro aspecto é a oração. Num culto se ora? Sim ou não? Sim. Vocês estão aí, gente? Nós oramos no culto, né? E a oração no culto? Ela também tem e precisa ter ressaltado o senso comunitário da oração. O primeiro ponto aí é a oração comunitária no culto também, junto com a pregação, reflete e promove a unidade da igreja. Nós oramos juntos, e juntos nós declaramos pela oração a nossa dependência de Deus, todos nós. Então, esta oração comunitária, ela é um elemento que coletivamente nos remete a uma dependência única e total de Deus. E aí o nosso segundo ponto. Essa oração, a oração da igreja, a igreja, quando ora, expressa essa dependência de Deus, uma dependência comunitária. E o aspecto comunitário da oração está, queridos, até mesmo e principalmente na oração que Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, não foi uma oração privativa, ensinada para que você ore privativamente. Não. Ele estava pensando no corpo orando, na igreja orando. Ah, você ora quando ora sozinho? Ora. Jesus fala, você quer orar? Entra lá no teu quarto, né? Fecha a porta, ora em secreto ao teu Pai. Isso é oração privativa. Mas a igreja reunida, ela ora coletivamente. Ora como? Assim. Se dirige ao nosso Pai, não ao meu Deus. Se você está aqui na igreja, num culto, e está orando, meu Deus, você talvez não esteja orando certo. Ah, pastor, só um detalhe. Mas são nesses detalhes que a gente começa a ver se nós estamos de fato sintonizados, né, com o culto público. Então, como nós oramos aqui? Na terceira pessoa. Nosso Deus. Como é que nós cantamos? Domingo que vem, nós vamos falar um pouco do canto congregacional. Como é que nós cantamos aqui na igreja? Teria que ser sempre na primeira pessoa do plural. Nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós estamos aqui,
nós nos prostramos, nós buscamos a tua face. Quem? Nós. Toda a igreja, de forma cúmplice, unida, junto, expressando um louvor a uma só voz. Um louvor congregacional é um louvor sempre na primeira pessoa do plural. Uma oração congregacional é essa, oração sempre na primeira pessoa. Pai nosso, pão nosso, perdoa-nos, livra-nos, não nos deixes. É a oração da igreja comunitária diante de um Deus que está ouvindo a voz da igreja cantando, da igreja orando, da igreja lendo a palavra de Deus. Amados, esse é um culto poderoso. Esse é um culto onde o Espírito Santo flui. Por que nós não, o Espírito Santo não flui? Essa é sempre uma questão retórica, né? Por que o Espírito Santo não tem liberdade? O Espírito Santo não flui. É óbvio que o Espírito Santo não vai fluir num culto, numa igreja individualista. Uma igreja onde a maledicência é a conversa, né, de sempre. Onde se difama as outras pessoas. Onde não se abençoa os irmãos. Muito pelo contrário, se critica os irmãos. Nós não estamos nos dando liberdade para o Espírito Santo. Agora, uma igreja como aquela igreja que em Atos se reuniu de forma unânime, oravam juntos e clamavam juntos, e o senso comunitário era tão alto que quando eles oravam, diz a palavra de Deus que o chão daquele lugar se moveu. Oração, queridos, coletiva, ele reflete e reforça a unidade da igreja. A gente percebe, isso é histórico, né? Isso é observação que se faz, né? Que sempre quando você tem um movimento que se insurge na igreja, que divide a igreja, que se levanta contra pessoas na igreja, que quer trazer esse tipo de situação no meio da igreja, em geral, quase que sempre, envolve pessoas e tem como protagonistas pessoas que ou têm pouca devoção na oração, têm pouca vida de oração ou quase nenhuma vida de oração. A unidade é afetada. Uma pessoa que ora muito, busca muito a Deus com a igreja, ela nunca vai ser um elemento de divisão, porque a oração ele reforça a unidade da igreja. Em geral, são pessoas que pouco ou quase nunca frequentam as reuniões de oração da igreja, né? Não buscam a Deus junto com a igreja, né? Não estão junto com os irmãos no culto de uma forma regular, consistente. Né? Tem um outro aspecto também, isso também é observação, né? Em geral, pessoas que têm uma qualidade de vida espiritual baixa. Não estou falando de pessoas que não têm luta, não têm problema, não têm sofrimento. Isso faz parte da agenda do cristão piedoso, daquele que ora muito, louva muito, serve a Deus. Sofrimento, dificuldades, lutas. Mas eu estou falando de aquelas pessoas que têm uma qualidade de vida espiritual muito baixa. A imunidade espiritual dela é muito baixa, ela está muito sujeita, muito suscetível. Há uma série de dificuldades que você percebe que não são elementos de um sofrimento que está aperfeiçoando a pessoa, não. São frutos de uma baixa qualidade da sua vida de oração e de leitura da palavra, como nós vimos antes. Pessoas que, de forma crônica, sistemática e regular, tem uma imunidade espiritual muito baixa, você vai observar, você vai conversar com ela, ela pouco lê a Bíblia, ou quase nunca lê a palavra. Ela pouco ora, ou quase nunca ora. Ela não tem uma disciplina espiritual diária de oração. E eu chamo de disciplina espiritual porque é isso mesmo, né? Você não quer orar, mas você precisa fazer como Paulo, esmurrar o seu corpo, para que você não seja reprovado. É disciplina espiritual, né? Pessoas que têm baixa disciplina
devocional diária, em geral, são pessoas que têm muita dificuldade com a unidade da igreja. Elas são pródigas em falar mal da igreja, em difamar a igreja, em difamar o irmão, difamar a irmã, difamar esse ou aquele, maledicência. Baixa imunidade leva a uma ação pródiga, quase sempre, que leva a pessoa a ser uma pessoa que não promove a unidade. Muito pelo contrário, vai ser agente. E às vezes a pessoa nem é um agente, mas ela facilmente adere a movimentos amotinados na igreja. Ela não tem uma vida de oração, ela não sabe direito. Alguém bota fogo aqui, ela já quer lá logo, eu vou botar fogo aqui também. Ela não promove a unidade. Por quê? Porque é a oração expressa num senso comunitário e devocional regular que vai fortalecer a unidade dos irmãos na igreja. Então nós precisamos orar. Aliás, Deus, nesses últimos eventos aqui de oração na igreja, Deus tem falado para nós. Nós precisamos orar mais. E isso tem sido uma exortação. Nós oramos pouco, queridos. Então, nós estamos querendo aumentar aqui a nossa agenda de oração. Sexta-feira, dia 15, nós já vamos ter aqui das 10 à meia-noite oração. Um irmão falou assim, pastor, sim, nós vamos orar. Nós vamos nos reunir para orar. Pode? Pode, meu irmão. Eu vou estar junto. Então a gente já está orando aqui de segunda de manhã, não orávamos. Já tem segunda de manhã. Sábado, a nossa agenda semanal de reunião de oração. Nesse sábado, é aquela história, né? As irmãs não sabiam se o céu desceu, se o chão, né? Como é que é? Se o céu abriu, foi uma bênção. Mas 5, 6 pessoas, mas foram impactadas pela oração. Então, sábado, segunda de manhã, vamos na sexta-noite, vamos de sexta-noite, vamos orar mais, vamos. Nós estamos capacitando presbíteros, toda reunião de oração, obrigatória, toda reunião, toda segunda-feira, obrigatório. Primeira hora, oração. Né? Falei com os diáconos, nós estamos preparando os diáconos também. Vamos passar a orar mais. Irmãos dos ministérios, orem mais. Meu irmão, ore mais na sua casa. Ore todos os dias. Ore pelo seu pastor. Ore pela família do seu pastor. Ore pela família do seu irmão. Ore pela igreja. Ore pelo ministério de louvor. Ore pelo ministério infantil. Ore pelas mulheres. Ore pelos homens. Ore pela igreja. Ore por você. Por sua casa. Não se abstenha de orar todos os dias. A oração é um ato diário da igreja. Avançando, a dimensão comunitária da igreja, também no culto, né? No culto, expressa no batismo, né? Ser identificado com Cristo no batismo é ser edificado com o povo da aliança. A gente tem um problema aqui na igreja, uma coisa que eu não gosto, nunca gostei, né? A gente faz o batismo fora daqui. Aí a igreja não participa, vai o batizando e a família dele, né? E a igreja não... o certo é a igreja batizar aqui, ó, né? Eu queria que os engenheiros da igreja me ajudassem, a gente quer, né? Eu já tenho algumas ideias, mas nós vamos passar a fazer o batismo aqui, no culto, domingo. Né? O pastor Martin Mecker, ele até sugere aqui, de preferência, irmão, faça batismo todos os cultos. Não sei se a gente vai conseguir. Espero em Deus que nós tenhamos um dia, né, o problema de ter que fazer batismo todo culto de domingo. Né? Mas enquanto isso não tem, os batismos nós vamos marcar aqui. Eu queria arrumar talvez aquela caixa d'água grande, redonda, pinta de preto, bota lá o nosso logo, faz uma escadinha e tibum, meu irmão. Vamos mergulhar aqui. Eu saio da água, vou ali, prego molhado. Tá tudo valendo. O batismo, ele é um sacramento. E ele tem tudo a ver com esse ato memorial que nos une mais fortemente uns aos outros. Né? O batismo marca a nossa separação do mundo. Ele é um testemunho perante anjos e perante homens que agora nós somos a família de Deus, a igreja.
E aqui o batizando está descendo as águas e você está aí olhando e louvando a Deus pela vida dele. É nosso irmão. E você vai lá e abraça ele, beija ele. E que bênção Deus te deu. É nosso irmão agora, é da nossa família. Estamos juntos. O batismo ele é algo que, de fato, precisa ser ressaltado no culto comum, dentro dessa dimensão comunitária. E por último, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, isso acho que para nós está muito claro. Acho que nós não temos dúvida da dimensão comunitária envolvida no culto quando nós estamos em torno da ceia do Senhor. Dizer que participar com Cristo de sua mesa é ter comunhão com o seu corpo. Pão e cálice são elementos representativos do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Querido, o elemento é só um elemento, é só um memorial. A verdade espiritual por trás daquele ato é que quando você está comungando com Cristo, você está comungando com o seu corpo. Então, na verdade, você não está comungando com o pão propriamente dito e o cálice propriamente dito. Eles são um elemento. Você está comungando e esta comunhão tem efeito e virtude espiritual porque o corpo está fazendo isso. É tão lindo daqui olhar quando... Irmãos, vamos levantar os nossos cálices. Todos levantam cálice. Vamos orar, todos oram. É o corpo, né? É o corpo. A ceia do Senhor é essa refeição espiritual, familiar, regular do povo da aliança. E isso, sendo feito de forma consistente, regular, reforça a nossa unidade e o nosso senso comunitário de igreja. Concluindo, amados, em todos os aspectos do culto, quando o corpo de Cristo se reúne, nós servimos uns aos outros. Na leitura da palavra, na pregação da palavra, na ceia, no batismo, na oração, nós estamos servindo uns aos outros. É o corpo juntos. Você está adorando a Deus? Aí tem aquela, né? Esse é um movimento recente no evangelicalismo. Recente que eu falo de 10 anos, sei lá, 15 anos, né? Da adoração intimista no culto congregacional. Isso é bem recente, irmãos. Isso a igreja apostólica, depois a igreja na era pós-apostólica, nunca fez isso, nunca admitiu isso. Adoração intimista não é para o culto público. Aqui a adoração é coletiva. Então, mas a ênfase muito forte, e não estou dizendo que a adoração intimista ela está errada, não. Mas se deu tanta ênfase na intimidade com Deus, na adoração com Deus, que isso foi sendo transportado para um nível cada vez mais não intimidade com Deus, que a gente vem para a igreja e quer adorar Deus sozinho. Aí a gente fecha os olhos, eu não quero saber do irmão que está à minha esquerda, do irmão que está à minha direita, eu quero a minha intimidade com Deus. E Deus espera de nós outra coisa. Naquele momento, Deus espera a sua intimidade com o seu irmão. Você adorar de mãos dadas. O povo de Israel no Velho Testamento, quando adorava, era pródigo em danças com roda. Todo mundo junto, adorando a Deus juntos. Todos. A unidade na adoração é a coletividade. A adoração intimista é para você curtir Gabriela Rocha cantando no lugar secreto, lá no seu quarto, sozinho. Esse é o movimento intimista que deve haver e que muitos de nós também não praticamos. Hoje, cada vez mais raro, alguém se dirigir, né, para o seu quarto, todo dia, e adorar a Deus sozinho. Né? Então, irmãos, retomemos a adoração intimista, mas muito mais. Prezemos e valorizemos a adoração coletiva e congregacional.
É bom e é certo que pastores, presbíteros, líderes assumam liderança na condução de vários aspectos do culto, mas estes ministérios, todos os ministérios, eles precisam entender que são ministérios de toda a igreja. De toda a igreja. Não existe isso na igreja. Eu fiz o meu, acabou. Não, irmão. Todos os ministérios precisam entender que são ministérios de toda a igreja. Por fim, o culto congregacional comunitário é a preparação para a vida na nova criação. Prepare-se. O culto público nos prepara para a vida na nova criação. Para a vida no novo céus e na nova terra. Que serão, como nós falamos aqui, no estudo da doutrina da vinda de Cristo, são novos céus e nova terra em continuidade a esta que existe. Tudo será feito novo, mas será assim. E a adoração lá é coletiva. Eu vou falar hoje na mensagem, mas Jesus fala assim lá em João 14. Né? Não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar. Ele fala de um lugar para vocês. Lá no céu não terá apartamento single, quarto privativo. É um lugar para nós. O culto público nos prepara e nos aponta para a vida comunitária no céu, nos novos céus e na nova terra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Domingo que vem nós vamos falar agora do senso, da dimensão comunitária no canto congregacional. E nós queremos que você se esforce para estar conosco, para juntos estudarmos a palavra na continuidade do nosso estudo do culto público. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar. Pedir a Deus que nos abençoe. Daqui a 10, 12 minutos nós vamos ter o nosso culto. Nós vamos ter um breve intervalo. Você pode tomar água, café, respirar aí lá fora um pouco, está calor. E 19 horas nós vamos iniciar o nosso culto de celebração e adoração ao Senhor. Fechemos os olhos e oremos. Senhor, mais uma vez nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença e agora agradecendo pelos momentos passados até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, pela tua palavra, Deus quer nos instruir. Aqui, Senhor, o sirvamos, aqui o adoremos, aqui o cultuemos de maneira que lhe agrada. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor conduza esta igreja, o seu povo, a sua liderança, cada vez mais, Senhor, no caminho da, Senhor, ó Pai, tua palavra, na observação dos teus preceitos, e que o teu Espírito assim então flua no meio de nós, nos edificando e nos usando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.